Ela era só a faxineira, mas uma frase dela destruiu o casamento do milionário em segundos, e o que aconteceu depois deixou todos em choque. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Otávio Montenegro estava apaixonado pela mulher errada. Era isso que martelava em sua cabeça todas as manhãs quando abria os olhos no quarto da mansão em Alphaville. Aos 35 anos, herdeiro de um império tecnológico avaliado em bilhões, ele tinha tudo o que um homem poderia desejar, menos a liberdade de amar quem quisesse. "Bom dia, senhor Otávio", disse Iracema, entrando no escritório com uma bandeja de café. Seus olhos castanhos brilharam quando encontraram os dele, e por um segundo Otávio esqueceu de respirar. "Bom dia, Iracema." Ele tentou manter a voz firme, mas falhou. Sempre falhava quando se tratava dela. Há 10 anos ela cuidava da casa. Há 10 anos ele fingia que não a amava. Iracema tinha 30 anos, vinha da periferia de São Paulo, e era a mulher mais linda que ele já havia visto. Não apenas por fora, mas por dentro. Ela ria quando ele contava piadas ruins, o consolava quando os negócios iam mal e conhecia seus gostos melhor que qualquer secretária ou namorada que ele já tivera. "O senhor parece preocupado hoje", ela disse, ajeitando as flores do vaso sobre a mesa. "Aconteceu alguma coisa?" Otávio queria contar tudo. Queria dizer que a família estava pressionando para que ele se casasse com Lavínia Pereira, filha do magnata do setor financeiro. Queria gritar que não conseguia tirar Iracema da cabeça, que sonhava com ela todas as noites, que a amava tanto que chegava a doer fisicamente. "Só trabalho", mentiu, desviando o olhar para os papéis na mesa. Iracema ficou alguns segundos parada ali, como se quisesse dizer alguma coisa. Otávio conhecia essa expressão. Era a mesma que ela fazia quando queria perguntar se ele estava se alimentando direito ou se estava dormindo bem. "Se o senhor precisar conversar, eu estarei aqui", disse ela, sua voz suave, carregada de uma ternura que fazia o coração dele acelerar. Quando Iracema saiu do escritório, Otávio enterrou o rosto nas mãos. Como havia chegado nessa situação? Seus pais morreram em um acidente de carro 3 anos atrás, deixando-o sozinho para cuidar dos negócios da família. A pressão dos tios, dos sócios, de toda a elite paulistana era constante. "Você precisa se casar, Otávio. Precisa constituir família. A empresa precisa de estabilidade." E Lavínia era perfeita no papel. Formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, falava 3 idiomas, tinha conexões em todo o país, era bonita, inteligente, sofisticada. Tudo o que uma esposa de empresário deveria ser. Tudo menos a mulher que ele amava. O telefone tocou, tirando-o dos pensamentos. "Otávio, querido!" A voz de sua tia Margarete soou animada do outro lado da linha. "Tenho novidades maravilhosas. Conversei com Augusto Pereira hoje de manhã e ele está muito entusiasmado com a possibilidade de vocês estreitarem os laços familiares." Otávio fechou os olhos. Augusto Pereira, pai de Lavínia, era dono de um dos maiores bancos privados do país. Uma aliança entre as famílias seria um negócio de dezenas de bilhões. "Tia, eu já disse que nada, meu filho. Você está há anos sem um relacionamento sério. Lavínia é uma menina adorável, de boa família, com valores sólidos. Seus pais ficariam orgulhosos." A menção aos pais sempre funcionava. Margarete sabia exatamente onde acertar para deixá-lo sem argumentos. Otávio pensou no pai, um homem rígido mas justo, que construiu o império do zero. Pensou na mãe, que sempre sonhou em vê-lo casado e com filhos. "Marquei um jantar para vocês amanhã no Fasano. 7 horas, disse Margarete, sem esperar resposta. "Não me decepcione, Otávio." Quando desligou o telefone, Otávio sentiu o peso do mundo sobre os ombros. Pela janela, viu Iracema no jardim, regando as plantas que ela mesma havia escolhido.
O sol da tarde iluminava seu rosto, e ela sorria para alguma coisa que só ela sabia. Ele se levantou e foi até a janela. Iracema olhou para cima e acenou, aquele sorriso sincero que ele conhecia tão bem. Por um momento, Otávio imaginou como seria diferente se ela tivesse nascido em uma família rica. Se tivesse estudado nas melhores escolas, frequentado os mesmos círculos sociais que ele. Mas então lembrou das palavras da tia, da pressão dos negócios, das expectativas de todos ao seu redor. Iracema era maravilhosa, mas não era da mesma classe social. E no mundo em que ele vivia, isso importava mais do que deveria. O celular vibrou com uma mensagem de Lavínia. Estou ansiosa para o jantar de amanhã. Tenho certeza de que será o início de algo especial. Otávio guardou o telefone no bolso e voltou para a mesa. Tinha uma decisão difícil pela frente e não sabia se teria coragem de fazer a escolha certa. Lavínia Pereira sabia exatamente o que queria desde que soube do jantar. Casamento com Otávio Montenegro não era apenas uma questão de amor, era estratégia. Aos 28 anos, formada nas melhores escolas da Europa, ela entendia que relacionamentos na alta sociedade eram investimentos de longo prazo. Você está linda, filha, disse Augusto Pereira, observando Lavínia descer a escada da mansão em Higienópolis. O vestido preto Chanel realçava sua silhueta perfeita e as joias herdadas da avó completavam o visual impecável. Obrigada, papai. Como estou nervosa. Mentira. Lavínia não estava nervosa. Estava calculista. Havia pesquisado tudo sobre Otávio nos últimos meses. Sabia que ele era introvertido, que gostava de arte contemporânea, que fazia doações para orfanatos. Sabia também que estava solteiro há 2 anos e que a família pressionava por um casamento. No Fasano, ela chegou pontualmente às 7 horas. Otávio já estava lá, elegante em seu terno azul marinho, mas Lavínia notou que ele parecia distante. Seus olhos estavam focados no cardápio, mas ela percebia que sua mente estava em outro lugar. Otávio, que prazer te ver, disse ela, cumprimentando-o com um beijo no rosto. Você está ótimo. Obrigado, Lavínia. Você também está muito bonita. Ele respondeu, educado, mas sem muito entusiasmo. Durante o jantar, Lavínia puxou assuntos sobre viagens, arte, negócios. Ela sabia como manter uma conversa interessante, como fazer um homem se sentir importante. Era uma habilidade que aprendera desde pequena nos círculos da alta sociedade paulistana. Sabe, Otávio, sempre admirei muito o trabalho da sua empresa. A tecnologia que vocês desenvolvem é revolucionária, disse ela, cortando delicadamente o salmão. Você entende de tecnologia? Otávio perguntou, finalmente parecendo interessado. Claro, fiz meu mestrado em inovação tecnológica em Londres. Acredito muito no potencial do Brasil nessa área. Era verdade, mas não toda a verdade. Lavínia entendia de tecnologia porque sabia que isso seria útil para conquistar Otávio. Ela havia estudado cada aspecto da vida dele para se tornar a parceira perfeita. É raro encontrar alguém que compreenda a importância da inovação no nosso país, disse Otávio, e pela primeira vez na noite ele sorriu genuinamente. Lavínia sentiu uma pontada de satisfação. Estava funcionando. Na verdade, ela continuou, tenho algumas ideias sobre parcerias internacionais que poderiam ser interessantes para vocês. Meu pai tem contatos em vários países. Enquanto falava sobre negócios, Lavínia observava Otávio. Ele era bonito, isso era inegável. Rico, obviamente. Mas havia algo nele que ela não conseguia decifrar. Uma tristeza nos olhos, uma distância que não tinha nada a ver com timidez. Você mora sozinho naquela mansão enorme? Ela perguntou, mudando de assunto. Praticamente. Tenho alguns funcionários que cuidam da casa. Deve ser solitário. Otávio ficou quieto por alguns segundos, mexendo no vinho. Às vezes.
Lavínia se inclinou ligeiramente para a frente, usando o perfume francês que custava uma fortuna. Sabe, Otávio, acho que temos muito em comum. Ambos entendemos a responsabilidade que vem com nossos sobrenomes, a importância de manter os negócios da família crescendo. Sim, ele concordou, mas sem muito entusiasmo. E sei o quanto seus pais eram importantes para você. Eles deixaram um legado incrível. Dessa vez, ela acertou em cheio. Otávio levantou os olhos e a olhou diretamente. Eles eram pessoas especiais mesmo. Tenho certeza de que ficariam orgulhosos vendo como você tocou os negócios sozinho todos esses anos. Mas, ela fez uma pausa calculada, também tenho certeza de que gostariam de te ver feliz, realizado, com uma família. Otávio não respondeu imediatamente. Lavínia podia ver que estava pensando, processando suas palavras. Lavínia, posso ser direto com você? Claro. Minha família está pressionando muito para que eu me case, e sei que a sua família também vê benefícios nessa união. Lavínia sorriu. Pelo menos ele era honesto. Isso não precisa ser ruim, Otávio. Muitos casamentos começaram como alianças e se transformaram em grandes amores. Meus próprios pais se conheceram em um jantar arranjado pelas famílias. Eu sei, é que... Ele hesitou. Que? Às vezes eu me pergunto se não estou traindo meus próprios sentimentos por pressão externa. Lavínia sentiu um alarme soar em sua cabeça. Havia outra pessoa, alguém que ele amava em segredo? Você está apaixonado por outra pessoa? Perguntou diretamente. Otávio demorou para responder, e isso foi resposta suficiente para ela. É complicado, disse ele finalmente. Lavínia tomou um gole do vinho, mantendo a expressão calma. Se havia uma rival, ela precisava descobrir quem era e como eliminá-la da equação. Complicado como? Digamos que é alguém que não seria aceita pela minha família. Interessante. Alguém de classe social inferior, provavelmente. Lavínia quase riu. Homens ricos e seus caprichos com mulheres pobres. Era um clichê mais antigo que o mundo. Entendo, disse ela, colocando a mão sobre a dele na mesa. Sabe, Otávio, paixões passageiras são normais, mas quando se trata de construir uma vida, de continuar um legado, precisamos ser práticos. Otávio olhou para a mão dela sobre a sua. Não houve rejeição, o que Lavínia considerou um bom sinal. Talvez você tenha razão, ele disse baixinho. Tenho certeza que tenho. E quem sabe, talvez com o tempo a gente descubra que somos mais compatíveis do que imaginamos. Quando saíram do restaurante, Lavínia estava confiante. Otávio estava confuso, vulnerável, e ela sabia exatamente como aproveitar isso. Havia uma rival desconhecida, mas isso não a assustava. Na verdade, tornava a conquista mais interessante. Gostaria de jantar comigo novamente na semana que vem? Perguntou ela quando ele a levou até o carro. Sim, disse Otávio. Gostaria. Lavínia sorriu e lhe deu um beijo no rosto, deixando que durasse um segundo a mais do que o necessário. Até breve, então. Enquanto seu motorista a levava para casa, Lavínia já planejava os próximos passos. Primeiro, descobrir quem era a rival. Segundo, eliminá-la. Terceiro, garantir que Otávio Montenegro se casasse com ela. Simples assim. 3 semanas depois do primeiro jantar, Otávio se encontrou fazendo algo que jamais imaginou possível, pedindo Lavínia Pereira em casamento. Não porque queria, mas porque não conseguia mais suportar a pressão que o cercava de todos os lados. Filho, você está fazendo a coisa certa, disse tio Roberto, irmão de seu pai, depois que Otávio anunciou a decisão na reunião familiar. Augusto Pereira é um homem de negócios brilhante. Essa aliança vai consolidar o futuro da empresa. Otávio forçou um sorriso. A empresa, sempre a empresa. Às vezes, ele se perguntava se alguém se importava com sua felicidade pessoal ou se tudo girava em torno dos negócios. E Lavínia é uma menina adorável, acrescentou tia Margarete radiante. Ela vai te dar lindos filhos.
Filhos! Otávio nem conseguia imaginar ter filhos com Lavínia. Na verdade, mal conseguia imaginar beijá-la. Nos 3 encontros que tiveram, ela havia sido perfeita, inteligente, educada, bonita. Mas não havia química, não havia aquele frio na barriga que ele sentia toda vez que Iracema entrava na sala. Iracema! Como ele ia contar para ela? Voltou para casa naquela noite com um peso enorme no peito. A mansão estava silenciosa, mas ele sabia que Iracema ainda estaria acordada. Ela sempre ficava até mais tarde às quintas-feiras, organizando a casa para o fim de semana. Encontrou-a na cozinha, guardando as louças que havia lavado. Ela usava uma blusa simples e jeans, mas para Otávio estava mais bonita do que Lavínia em seus vestidos de grife. Senhor Otávio, não esperava que chegasse tão cedo, disse ela sorrindo. Como foi o jantar com sua família? Otávio ficou parado na porta, observando-a. Como ia conseguir viver o resto da vida casado com uma mulher, sabendo que amava outra? Iracema, preciso conversar com você. Algo no tom dele fez com que ela parasse o que estava fazendo. Seus olhos castanhos o encararam com preocupação. Aconteceu alguma coisa ruim? Ele se aproximou, mas manteve uma distância segura. Se chegasse muito perto, talvez fizesse algo de que se arrependeria depois. Eu vou me casar, disse ele direto ao ponto. O rosto de Iracema mudou completamente. A cor sumiu de suas bochechas e ela se apoiou na pia como se precisasse de suporte. Se casar. A voz saiu mais baixa que um sussurro. Com Lavínia Pereira. A família dela e a minha acham que é uma boa união. Iracema baixou os olhos, mexendo nervosamente com o pano de prato que tinha nas mãos. Parabéns, senhor Otávio. Ela parece ser uma moça muito especial. Iracema, o senhor a ama? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Quando se deu conta do que havia perguntado, ficou vermelha. Desculpe, não é da minha conta. Otávio ficou em silêncio por um longo momento. Como responder a essa pergunta? Como dizer que não, que estava se casando por obrigação, que a pessoa que amava estava bem ali na sua frente? É complicado, disse ele finalmente. Iracema concordou, mas ele viu lágrimas se formando em seus olhos. Eu entendo. Pessoas como o senhor têm responsabilidades que pessoas como eu não compreendem. Não é isso. É sim, senhor Otávio. E está tudo bem. Ela forçou um sorriso que não convenceu ninguém. O senhor merece ser feliz. E tenho certeza de que ela vai cuidar bem do senhor. Otávio deu um passo em direção a ela, mas Iracema recuou. Acho melhor eu ir. Está tarde. Ela passou por ele rapidamente, evitando qualquer contato. Otávio ficou sozinho na cozinha, ouvindo o barulho dos passos dela se afastando e depois a porta da frente se fechando. Ele se deixou cair em uma das cadeiras e enterrou o rosto nas mãos. O que havia feito? Em nome da responsabilidade familiar, havia destruído a possibilidade de ser feliz. E pior, havia machucado a única pessoa que realmente importava para ele. No dia seguinte, Otávio comprou o anel. 3 quilates, diamante puro, lapidação perfeita. Custou mais do que muitas pessoas ganham em uma vida inteira. Mas quando colocou a pequena caixa no bolso, sentiu apenas vazio. O pedido foi feito no terraço do restaurante mais caro de São Paulo, com vista para a cidade toda iluminada. Lavínia usava um vestido branco que custou uma fortuna e seus olhos brilhavam de emoção quando ele se ajoelhou. Lavínia Pereira, você aceita se casar comigo? Sim, aceito. As pessoas nas mesas vizinhas aplaudiram. O anel ficou perfeito no dedo dela. Lavínia chorou de felicidade e o beijou com paixão. Mas quando Otávio fechou os olhos durante o beijo, a pessoa que ele viu foi Iracema. A notícia saiu em todos os jornais sociais no dia seguinte. Casamento do ano. Herdeiro Montenegro vai se casar com filha de magnata financeiro. As fotos do casal estampavam as capas das revistas de sociedade. Quando Otávio chegou em casa naquela tarde, a casa estava impecável como sempre, mas Iracema parecia diferente, mais distante, mais formal,
como se uma barreira invisível tivesse se erguido entre eles. Parabéns pelo noivado, Sr. Montenegro, disse ela, usando seu sobrenome em vez do nome como sempre fazia. Vi nas notícias. A noiva está linda. Obrigado, ele respondeu, mas a palavra saiu amarga. Iracema continuou suas tarefas normalmente, mas Otávio percebia que algo havia mudado para sempre. Ela não perguntava mais se ele estava bem, não sorria quando ele contava alguma coisa engraçada, não deixava pequenos bilhetes carinhosos junto com o café da manhã. Ele havia ganhado uma noiva aprovada pela sociedade, mas perdido a mulher que amava. E o pior de tudo era que havia sido escolha dele. A data do casamento foi marcada para dali a 3 meses, tempo suficiente para organizar a cerimônia do século, mas não tempo suficiente para Otávio se acostumar com a ideia de que havia cometido o maior erro da sua vida. Iracema não conseguia parar de pensar no casamento de Otávio. 3 semanas haviam se passado desde o noivado, e ela sentia como se uma parte dela tivesse morrido. Continuava trabalhando na mansão, mas tudo parecia diferente agora. Cada cômodo da casa guardava uma lembrança de momentos compartilhados que nunca mais voltariam. Na quinta-feira à tarde, enquanto organizava o escritório dele, encontrou uma foto esquecida entre os papéis. Era de anos atrás, em uma festa de fim de ano da empresa. Otávio estava sorrindo genuinamente e ela aparecia ao fundo, arrumando a mesa do buffet. Seus olhares se cruzavam na foto e, mesmo sendo apenas uma imagem, era possível ver a conexão entre eles. Por que você não desiste logo e aceita que ele nunca vai ser seu? Iracema se virou, assustada. Lavínia estava parada na porta do escritório, elegante como sempre, mas com uma expressão que não tinha nada de amigável. Senhora Lavínia, não sabia que a senhora estava aqui. Claro que não sabia. Vim buscar Otávio, mas ele está em reunião. Lavínia entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Que sorte encontrar você aqui sozinha. Iracema sentiu um calafrio. Havia algo perigoso no tom de voz da noiva de Otávio. Posso ajudar a senhora em alguma coisa? Pode sim. Lavínia se aproximou e Iracema pode sentir o perfume caro que ela usava. Pode parar de se fazer de coitadinha apaixonada. Eu não entendo. Claro que entende. Acha que sou cega? Vejo como você olha para ele, como ele olha para você. Os olhos de Lavínia brilharam com algo cruel. Mas sabe qual é a diferença entre nós duas, Iracema? Iracema não respondeu. Apenas segurou firme a foto que ainda estava em suas mãos. Eu tenho um anel no dedo. Eu tenho o sobrenome dele no meu futuro. Você tem o quê? Fantasias? Senhora Lavínia, eu sei qual é o meu lugar. Sabe? Então por que ainda está aqui? Lavínia pegou a foto das mãos de Iracema e a analisou. Olha só isso. Vocês dois se olhando como 2 adolescentes apaixonados. Que patético. Iracema tentou pegar a foto de volta, mas Lavínia a segurou fora do seu alcance. Por favor, me devolva isso. Por favor? Lavínia riu, mas não foi um som alegre. Você não deveria nem ter isso. Na verdade, você não deveria nem estar aqui. Eu trabalho aqui há 10 anos. E agora eu vou morar aqui. Como acha que vou me sentir sabendo que a mulher por quem meu marido está apaixonado limpa a nossa casa todos os dias? As palavras atingiram Iracema como um soco no estômago. Então era verdade. Otávio sentia alguma coisa por ela, mas havia escolhido se casar com outra pessoa mesmo assim. Ele não está apaixonado por mim, murmurou ela. Ah, está sim, e isso me deixa furiosa. Lavínia rasgou a foto pela metade, bem no meio onde os olhares deles se cruzavam. Mas sabe o que me deixa mais furiosa ainda? É que você é patética demais para fazer alguma coisa sobre isso. Iracema olhou para os pedaços da foto no chão e sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu vou embora, disse ela baixinho. Vou pedir demissão. Não vai, não. A resposta de Lavínia a surpreendeu. Sabe por quê? Porque quero que você fique. Quero que você veja ele me beijando todo dia.
Quero que você arrume nossa cama de casal. Quero que você sirva café para nós dois durante o café da manhã. Por que está fazendo isso? Porque você precisa aprender que existem lugares na vida que não são seus. E o lugar ao lado de Otávio Montenegro nunca, jamais será seu. Nesse momento a porta se abriu e Otávio entrou. Ele olhou de Lavínia para Iracema, notando imediatamente a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? Nada, amor, disse Lavínia, mudando completamente o tom de voz e se grudando no braço dele. Estava apenas conversando com Iracema sobre os preparativos do casamento. Ela vai nos ajudar com alguns detalhes. Otávio olhou para Iracema, que evitou seu olhar. Ele notou os pedaços de papel no chão, mas não conseguiu identificar o que era. Iracema? Está tudo bem? Ela finalmente olhou para ele e Otávio viu algo em seus olhos que o preocupou. Dor, medo, resignação. Está tudo bem, senhor Montenegro. Só estávamos conversando sobre o casamento mesmo. Que bom! Lavínia sorriu. Iracema estava me contando como está feliz pela nossa união. Não foi isso mesmo, Iracema? Foi? Ela mentiu, e cada palavra doeu ao sair. Otávio sentiu que havia algo errado, mas não sabia exatamente o que. Lavínia estava comportada demais, e Iracema parecia ter visto um fantasma. Bem, vamos indo então, disse Lavínia puxando Otávio pelo braço. Temos aquele jantar com meus pais hoje à noite. Claro. Otávio olhou uma última vez para Iracema. Nos vemos amanhã. Nos vemos, senhor Montenegro. Quando eles saíram, Iracema se ajoelhou e juntou os pedaços da foto. Era a única coisa que tinha como lembrança daquele olhar que Otávio havia lhe dirigido anos atrás. Agora, nem isso ela tinha mais. Naquela noite, em casa, no seu pequeno apartamento na periferia, Iracema chorou até não ter mais lágrimas. Chorou pelo amor que nunca pôde ser vivido, pela humilhação que havia passado, pela saudade antecipada do homem que perderia para sempre. Mas enquanto chorava, uma raiva pequena e controlada começou a crescer dentro dela. Não contra Otávio, que estava apenas cumprindo as expectativas da família. A raiva era contra Lavínia, que havia sido cruel gratuitamente, que havia pisado em seus sentimentos só porque podia. Iracema enxugou as lágrimas e olhou para os pedaços da foto espalhados na mesa da cozinha. Talvez fosse hora de descobrir que tipo de pessoa Otávio estava prestes a se casar. Não para conquistá-lo, mas para protegê-lo, porque mesmo que não pudesse tê-lo, ainda o amava o suficiente para não deixar que fosse ferido. Iracema não planejava espionar Lavínia. A verdade é que nem sabia direito por onde começar, mas o destino pareceu conspirar a seu favor 3 dias depois da humilhante conversa no escritório de Otávio. Ela estava no supermercado comprando ingredientes para o almoço quando viu Lavínia em uma mesa reservada de um café na praça de alimentação. A noiva de Otávio conversava intensamente com um homem que Iracema não reconheceu. Havia algo urgente na forma como eles falavam, sussurrando e olhando ao redor como se não quisessem ser vistos. Por impulso, Iracema se escondeu atrás de uma coluna e tentou ouvir a conversa. Não conseguiu captar muito, mas escutou algumas palavras soltas. Dinheiro, plano, depois do casamento. O homem parecia nervoso e Lavínia estava claramente irritada com alguma coisa. Quando eles se levantaram para sair, Iracema os seguiu discretamente. Viu Lavínia entregar um envelope para o homem antes de se despedirem com um beijo no rosto que durou tempo demais para ser apenas um cumprimento amigável. Intrigada, Iracema decidiu descobrir quem era aquele homem. Nos dias seguintes, sempre que podia, dava desculpas para sair de casa mais cedo ou mais tarde, na esperança de vê-los novamente. Foi assim que descobriu que eles se encontravam regularmente em lugares diferentes. Ora no café, ora em um restaurante discreto, ora no estacionamento de um shopping. Quem é você? Murmurou ela para si mesma na 4ª vez que os viu juntos.
A resposta veio quando ela conseguiu chegar mais perto durante um dos encontros. Ouviu Lavínia chamá-lo de Quirino e dizer alguma coisa sobre nosso plano estar funcionando perfeitamente. Quirino, Iracema pensou. Onde já havia escutado esse nome? Foi só quando chegou em casa que se lembrou. 3 anos atrás, Otávio havia comentado sobre um escândalo envolvendo um dos sócios de um banco concorrente. Um homem chamado Quirino Pereira havia sido demitido por fraude fiscal. Na época, Otávio disse que era irmão de alguém importante no meio financeiro, mas que havia sido deserdado pela família depois do escândalo. Quirino Pereira era irmão de Lavínia. O coração de Iracema disparou. Se Quirino havia sido demitido por fraude e estava se encontrando secretamente com a irmã que ia se casar com um dos homens mais ricos do país, isso não podia ser coincidência. Na semana seguinte, Iracema mudou sua estratégia. Em vez de apenas observar os encontros, ela tentou chegar mais perto para ouvir as conversas. Foi arriscado, mas ela precisava saber o que eles estavam planejando. Foi durante o 5º encontro que ela conseguiu ouvir algo que a deixou gelada. A gravidez falsa tem que ser convincente, dizia Quirino, mexendo nervosamente em um guardanapo. Se ele desconfiar, ele não vai desconfiar, cortou Lavínia, irritada. Otávio é muito ingênuo para essas coisas. Além disso, vou usar os mesmos médicos que a família sempre usou. Já conversei com o Dr. Mendes. Ele vai colaborar. E depois? Como vamos explicar quando não nascer bebê nenhum? Aborto espontâneo no 3º mês. Tragédia, comoção, e eu ganho a simpatia eterna da família. Enquanto isso, você transfere todo o dinheiro que conseguirmos para as contas que preparamos. Iracema teve que se apoiar na parede para não desmaiar. Eles estavam planejando engravidar Lavínia de mentira para acelerar o casamento e depois simular um aborto enquanto roubavam dinheiro de Otávio. Quanto você acha que conseguimos tirar antes de alguém perceber? Perguntou Quirino. Pelo menos 50 milhões, respondeu Lavínia com frieza. Talvez mais se eu conseguir acesso às contas internacionais. Otávio confia em mim, vai me dar procuração para várias coisas depois do casamento. E se ele descobrir? O que fazemos? Lavínia riu, mas foi um som assustador. Ele não vai descobrir. Estou lidando com um homem apaixonado por uma faxineira, Quirino. Ele está tão confuso e culpado que nem consegue pensar direito. Vai assinar qualquer papel que eu colocar na frente dele. Iracema sentiu uma mistura de raiva e pânico. Não apenas estavam planejando roubar Otávio, como Lavínia falava dela de forma tão cruel e calculista. E a tal faxineira? Ela pode atrapalhar? Perguntou Quirino. Aquela coitada, por favor. Ela está tão apaixonada e desesperada que nem consegue se mexer. Além disso, já deixei bem claro qual é o lugar dela. Não vai dar problema. Iracema havia escutado o suficiente. Saiu de lá com as mãos tremendo e o coração batendo tão forte que achava que todos podiam ouvir. Precisava contar para Otávio imediatamente, mas como fazer isso? Quem acreditaria na palavra de uma faxineira contra a de uma socialite? Naquela noite, Iracema mal conseguiu dormir. Deu voltas na cama pensando em como abordar Otávio. Ele já estava distante dela desde o noivado e Lavínia havia deixado claro que sua presença incomodava. Se ela chegasse com uma história tão absurda, ele poderia achar que estava inventando por ciúme. Mas não podia deixar que ele fosse enganado daquela forma. Otávio era um homem bom, generoso, que não merecia ter a vida destruída por 2 golpistas. No dia seguinte, Iracema chegou à mansão determinada a contar tudo. Encontrou Otávio no escritório, como sempre, mas ele parecia ainda mais abatido que o normal. Senhor Otávio, ela começou, fechando a porta atrás de si. Preciso conversar com o senhor sobre uma coisa muito importante. Ele levantou os olhos dos papéis e, pela primeira vez em semanas, realmente a olhou. Claro, Iracema. O que foi? É sobre a senhora Lavínia. Imediatamente o rosto dele se fechou.
Iracema, se é sobre o casamento, eu já disse que não é sobre o casamento. É sobre uma coisa que descobri. Ela respirou fundo. Ela está planejando enganar o Senhor. Otávio a olhou como se ela tivesse falado em língua estrangeira. Como assim? Ela tem um irmão chamado Quirino. Eles se encontram escondido e estão planejando fingir uma gravidez para acelerar o casamento. Depois querem roubar seu dinheiro e simular um aborto. Otávio a encarou por longos segundos. E Iracema viu várias emoções passarem pelo rosto dele. Surpresa, confusão, dúvida. Iracema, disse ele finalmente com uma voz cansada. Sei que a situação está difícil para todos nós, mas o senhor acha que estou mentindo? Acho que você está confusa, talvez até mesmo um pouco desesperada. As palavras dele doeram mais do que Iracema esperava. Ela havia arriscado tudo para protegê-lo, e ele achava que estava inventando história por desespero. Eu vi eles conversando, Sr. Otávio. Ouvi tudo. Eles mencionaram médicos, transferências de dinheiro, procurações. Pare! Otávio se levantou da cadeira, claramente irritado. Não quero ouvir mais isso. Lavínia vem de uma família respeitável. Ela jamais faria uma coisa dessas. Mas, Sr. Otávio... Chega, Iracema! Ele bateu a mão na mesa, fazendo-a dar um pulo. Sei que você não aprova esse casamento, mas isso não te dá o direito de inventar calúnias contra minha noiva. Iracema sentiu lágrimas picar em seus olhos. Otávio nunca havia gritado com ela antes. Eu não estou inventando, disse ela baixinho. Estou tentando proteger o senhor. Proteger? Ou tentar sabotar meu relacionamento porque não consegue aceitar que eu escolhi outra pessoa? Essa acusação foi como um tapa na cara. Iracema recuou. O senhor realmente acha isso de mim? Otávio passou a mão pelo cabelo, claramente arrependido do tom que havia usado. Iracema, Desculpe, não queria gritar, mas você tem que entender que o que está dizendo é muito sério. São acusações graves contra uma pessoa da família, de alguém que vou me casar. Eu sei que é sério, por isso mesmo estou contando. Você tem provas? Alguma coisa concreta? Iracema percebeu que não tinha nada além de sua palavra. Não havia gravado as conversas, não tinha fotos, não tinha documentos. Apenas o que havia visto e ouvido. Eu ouvi eles conversando, repetiu ela, mas até para si mesma soou fraco. Otávio balançou a cabeça. Sinto muito, Iracema, mas não posso cancelar meu casamento baseado em boatos. Iracema entendeu naquele momento que havia perdido completamente a confiança dele. Não importava quantos anos eles haviam passado juntos. Não importava o quanto ela se preocupava com ele. Na dúvida entre ela e Lavínia, ele escolheu acreditar na noiva. Está bem, Sr. Montenegro, disse ela, voltando ao tratamento formal. Peço desculpas por ter incomodado. Ela se virou para sair, mas parou quando ouviu a voz dele. Iracema? Sim, talvez seja melhor você tirar umas férias, até depois do casamento. A sugestão foi como um soco no estômago. Ele estava praticamente a demitindo. Se é isso que o senhor quer. É. Iracema saiu do escritório com a sensação de que havia perdido tudo. Otávio não acreditava nela. Estava prestes a se casar com uma golpista e agora nem trabalho ela tinha mais. Mas enquanto arrumava suas coisas, uma determinação cresceu dentro dela. Se Otávio não queria sua ajuda, ela encontraria uma forma de protegê-lo mesmo assim. Lavínia e Quirino não iam conseguir destruir a vida dele. Não se ela pudesse evitar. Lavínia descobriu sobre a conversa entre Iracema e Otávio no mesmo dia. Otávio, ainda perturbado com as acusações, acabou contando para ela durante o jantar, esperando talvez algum tipo de tranquilidade ou confirmação de que havia feito a coisa certa. Ela disse o quê? Lavínia quase deixou o garfo cair, mas rapidamente se recompôs. Que absurdo, Otávio! Eu sei. Foi por isso que pedi para ela tirar umas férias. Acho que a situação está sendo difícil demais para ela. Lavínia concordou, mas por dentro estava furiosa.
Como Iracema havia descoberto sobre Quirino. Ela tinha certeza de que ninguém os havia visto juntos. Tinham sido tão cuidadosos. Você fez certo, amor, disse ela, colocando a mão sobre a dele. Algumas pessoas não conseguem aceitar quando perderam. E ela claramente perdeu você. Otávio ficou desconfortável com o comentário, mas não disse nada. Naquela mesma noite, Lavínia ligou para Quirino assim que chegou em casa. Temos um problema, disse ela sem rodeios. Que tipo de problema? A faxineira descobriu sobre nossos encontros, contou tudo para Otávio. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos longos demais. Como assim tudo? O que exatamente ela sabe? Não sei direito. Otávio não entrou em detalhes, mas ela mencionou você pelo nome e falou sobre fingir gravidez e roubar dinheiro. Droga, Lavínia! Como ela descobriu? Deve ter estado nos seguindo. A vagabunda é mais esperta do que eu pensava. E agora? Otávio acreditou nela? Não, pelo menos não ainda. Ele achou que ela estava inventando por ciúme. Mas não podemos correr riscos. O que você quer dizer? Lavínia ficou em silêncio por um momento, pensando rapidamente. Iracema era um problema que precisava ser eliminado definitivamente. Ela precisa ser desacreditada completamente, de uma forma que Otávio nunca mais acredite em uma palavra que saia da boca dela. Como? Deixe comigo, tenho algumas ideias. Nos dias seguintes, Lavínia colocou seu plano em ação. Primeiro, contratou um detetive particular para investigar a vida de Iracema. Precisava encontrar alguma coisa que pudesse usar contra ela. O relatório chegou 3 dias depois, e Lavínia sorriu ao ler. Iracema tinha uma vida limpa demais, o que na verdade facilitaria as coisas. Quando alguém não tem podres, é mais fácil inventar alguns. A segunda parte do plano envolveu o computador de Otávio. Lavínia sabia que ele guardava a senha em um papel na gaveta do escritório. Havia visto quando ele anotou para o técnico que arrumou o sistema no mês anterior. Numa tarde em que Otávio estava em reunião, ela entrou no escritório e acessou o computador dele. Criou uma pasta oculta e colocou algumas fotos que havia mandado editar profissionalmente. As imagens mostravam Iracema em situações comprometedoras com homens diferentes, todas falsas, mas muito bem feitas. Depois, criou um perfil falso numa rede social e fez várias postagens antigas falando mal de Otávio, usando informações que só alguém próximo a ele saberia. As postagens eram datadas de meses atrás e continham detalhes íntimos sobre a rotina dele, seus medos, suas inseguranças. Perfeito, murmurou ela, admirando seu trabalho. O terceiro passo foi o mais arriscado. Lavínia precisava que Otávio descobrisse as evidências de forma natural. Para isso, ela mesma se ofereceu para ajudar a organizar os arquivos do computador dele. Amor, seu computador está muito lento, disse ela durante o café da manhã de sábado. Que tal eu ajudar a organizar os arquivos? Aprendi algumas coisas sobre computadores na faculdade. Não precisa se incomodar. Não é incômodo. Quero ajudar. Além disso, depois que nos casarmos, vou precisar entender como funcionam seus sistemas. Otávio concordou, sem suspeitar de nada. No sábado à tarde, enquanto ele atendia ligações no jardim, Lavínia descobriu o perfil falso. Otávio, ela gritou do escritório, você precisa ver isso. Ele veio correndo achando que tinha acontecido alguma coisa grave. O que foi? Olha isso aqui. Lavínia apontou para a tela do computador onde o perfil falso estava aberto. Estava organizando seus favoritos quando vi um link estranho. Cliquei e encontrei isso. Otávio olhou para a tela e ficou pálido. As postagens eram cruéis, íntimas, detalhadas. Falavam sobre como ele era um homem rico e patético que se apaixona por qualquer mulher que lhe dê atenção. Sobre como era fácil manipulá-lo porque ele é carente desde que os pais morreram. Isso não pode ser real, murmurou ele. Tem mais, disse Lavínia, fingindo relutância. Encontrei umas fotos também. Ela abriu a pasta que havia criado
e Otávio viu as imagens editadas de Iracema. Seu rosto estava claramente visível, mas o corpo estava em situações que ele jamais imaginou. Não, isso não é a Iracema que eu conheço. Sinto muito, amor, disse Lavínia, colocando a mão no ombro dele. Sei o quanto você confiava nela, mas parece que ela não era a pessoa que você pensava. Otávio se deixou cair na cadeira, completamente chocado. As postagens eram de meses atrás, muito antes de ele anunciar o noivado. Isso significava que Iracema falava mal dele há muito tempo, que tudo o que ele havia interpretado como carinho era mentira. Por que ela faria isso? Perguntou ele mais para si mesmo. Algumas pessoas são invejosas, Otávio. Talvez ela sempre tenha ressentimento por trabalhar para você, por você ter tudo o que ela não pode ter. Mas ela sempre foi tão carinhosa comigo. Era tudo fingimento, amor. Olha essas postagens. Ela te conhece bem demais para uma simples funcionária. Quantas coisas íntimas ela sabia sobre você. Otávio passou a mão pelo cabelo, tentando processar tudo. Era verdade que Iracema sabia muito sobre sua vida pessoal. Sabia sobre seus pesadelos, suas preocupações com a empresa, seus medos. Ele sempre achou que era porque ela se importava, mas e se fosse para usar contra ele? E agora ela aparece com essa história maluca sobre mim e meu irmão, continuou Lavínia. Não é coincidência, Otávio. Ela está tentando destruir nosso relacionamento porque não consegue aceitar que você escolheu outra pessoa. Seu irmão. Otávio olhou para ela confuso. Que irmão? Lavínia percebeu que havia cometido um erro. Nunca havia mencionado Quirino para Otávio. Ah, tenho um irmão mais velho. Quirino. Não falamos muito sobre ele porque, bem, ele teve alguns problemas no passado. Drogas. Sabe como é? Mentir estava ficando cada vez mais fácil. Não sabia que você tinha um irmão. Não gosto de falar sobre ele. É uma situação delicada para a família. Lavínia suspirou falsamente. Mas é exatamente isso que ela está usando contra mim. Deve ter descoberto sobre Quirino e inventou essa história absurda. Otávio olhou novamente para a tela do computador. As evidências estavam ali, na frente dele. Perfil falso, fotos comprometedoras, postagens maldosas. Como podia ter sido tão cego? Eu preciso confrontá-la, disse ele, levantando-se. Não, disse Lavínia rapidamente. Deixa pra lá, amor. Ela já causou dano suficiente. Vamos apenas seguir com nossa vida e esquecer que essa pessoa existiu. Mas Otávio estava decidido. Havia confiado em Iracema por 10 anos e descobrir que tudo era mentira o deixou furioso de uma forma que nunca havia sentido antes. Não posso deixar passar. Ela me enganou por anos, Lavínia. Anos. Lavínia percebeu que não conseguiria dissuadi-lo. Na verdade, talvez fosse melhor assim. Um confronto final deixaria claro para todos que Iracema não passava de uma oportunista ressentida. Se você tem certeza, disse ela, mas promete que não vai se deixar manipular por ela novamente. Prometo. Dessa vez, eu sei exatamente quem ela é. Lavínia sorriu, mas foi um sorriso falso. Iracema havia cavado a própria cova ao tentar expor a verdade. Agora, não só seria desacreditada, como seria humilhada publicamente. Tudo estava saindo exatamente como planejado. Iracema estava em casa, tentando decidir o que fazer com sua vida, quando recebeu a ligação de Otávio. Já fazia uma semana que ela havia saído da mansão, e o telefone tocando às 10 da noite a assustou. Alô? Iracema? Preciso falar com você. Agora. A voz dele estava diferente. Fria, dura, cheia de uma raiva que ela nunca havia ouvido antes. Senhor Otávio, aconteceu alguma coisa? Você vai vir aqui na mansão agora, ou eu vou aí na sua casa. Você escolhe. Iracema sentiu um frio na barriga. Alguma coisa estava muito errada. Eu vou aí. O caminho até a mansão pareceu durar uma eternidade. Iracema tentava imaginar o que havia acontecido para Otávio estar tão alterado.
Quando chegou, ele a esperava na porta, com uma expressão que ela nunca havia visto no rosto dele. "Entre", disse ele secamente. Eles foram para o escritório, onde Lavínia estava sentada no sofá, com uma expressão de quem havia chorado recentemente. Isso era estranho, porque Iracema nunca havia visto Lavínia chorar. "Sente-se", ordenou Otávio, apontando para uma cadeira que ficava longe do sofá onde Lavínia estava. "Senhor Otávio, o que está acontecendo?" "O que está acontecendo é que descobri quem você realmente é, Iracema." Ela o olhou sem entender. "Como assim?" Otávio pegou alguns papéis da mesa e os jogou na frente dela. Eram impressões de postagens de redes sociais. Iracema leu algumas linhas e ficou chocada com o que viu. Isso não sou eu", disse ela, olhando para as postagens que falavam mal de Otávio de forma cruel e detalhada. "Não é você? Então quem é? Quem mais saberia essas coisas sobre mim? Quem mais conhece meus pesadelos, minhas inseguranças, meus medos? Eu não escrevi isso. E isso aqui." Otávio abriu o laptop e mostrou as fotos. "Também não é você?" Iracema olhou para as imagens e sentiu o mundo desabar. Eram fotos suas, ou pelo menos pareciam ser. Mas ela jamais havia tirado fotos como aquelas. Jamais havia estado naqueles lugares. Isso é mentira. Alguém editou essas fotos." "Claro que é mentira", disse Otávio com sarcasmo. "Tudo é mentira quando você é descoberta, não é?" "Senhor Otávio, por favor, me escute. Eu jamais faria isso. Jamais falaria mal do senhor. Essas fotos são falsas." "Pare de mentir", Otávio gritou. 10 anos, Iracema. 10 anos você fingiu se importar comigo enquanto me ridicularizava pelas minhas costas." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Não apenas pela acusação, mas pela dor que via nos olhos dele. Otávio realmente acreditava que ela havia traído sua confiança. "Eu nunca fingi nada. Tudo o que senti por você sempre foi verdadeiro." "Verdadeiro?" Ele riu, mas foi um som amargo. "Como essa sua história inventada sobre Lavínia? Você criou uma mentira elaborada sobre ela e o irmão dela só para tentar sabotar meu casamento." "Não é mentira. Eu vi eles juntos. Ouvi eles conversando." "Chega!" Lavínia se levantou do sofá, fingindo estar muito emocionada. "Não consigo mais ouvir isso. Ela está tentando destruir nossa felicidade, Otávio." "Por favor", implorou Iracema, se levantando também. "Me deem uma chance de provar que estou dizendo a verdade. Investiguem Quirino Pereira. Vejam os antecedentes dele." "Quirino é meu irmão", disse Lavínia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ele tem problemas com drogas, sim, mas isso não significa que seja um criminoso. Você está usando a doença dele para inventar uma conspiração que não existe." Iracema olhou de Lavínia para Otávio, percebendo que não havia nada que pudesse dizer para convencê-los. Lavínia havia preparado tudo perfeitamente. As evidências falsas, a história sobre o irmão viciado em drogas, até mesmo as lágrimas no momento certo. "Eu os vi juntos", repetiu ela mais baixo. "Várias vezes." "Claro que viu", disse Lavínia. "Eu encontro com meu irmão regularmente. Tento ajudá-lo com a recuperação. Isso não significa que estejamos planejando roubar ninguém. Mas ouvi eles falando sobre gravidez falsa, sobre transferir dinheiro." "Você ouviu o que quis ouvir", disse Otávio, "porque estava desesperada para impedir meu casamento." O jeito como ele a olhava partiu o coração de Iracema. Não havia mais carinho ali, nem mesmo a cordialidade dos últimos tempos. Havia apenas decepção e nojo. "Quero que você saia da minha casa", disse ele, "e não quero que volte nunca mais. Senhor Otávio, nunca mais. Você ouviu?" Ele se aproximou dela e Iracema viu que suas mãos tremiam de raiva. 10 anos trabalhando aqui e você me paga assim, tentando destruir minha vida? Eu estava tentando proteger você." "Proteger?" Otávio riu novamente, daquele jeito amargo. "Você estava tentando me manipular, assim como sempre fez."
Iracema percebeu que havia perdido completamente. Não importava o que dissesse, não importava quantas vezes negasse. Lavínia havia construído uma armadilha perfeita e ela havia caído direto nela. Está bem, disse ela baixinho. Vou embora. Ela se dirigiu à porta, mas parou quando ouviu a voz de Lavínia. Iracema! Ela se virou. Espero que você aprenda com isso, disse Lavínia, com uma voz doce, mas com olhos frios. Algumas pessoas nascem para servir, outras nascem para ser servidas. Quando você tenta mudar isso, só consegue se machucar. Iracema olhou para Otávio, esperando que ele dissesse alguma coisa contra o comentário cruel de Lavínia. Mas ele apenas desviou o olhar. Foi nesse momento que ela entendeu que havia perdido mais do que um emprego ou uma chance de alertá-lo sobre Lavínia. Havia perdido o respeito e a confiança do homem que amava, e isso doía mais do que qualquer outra coisa. Adeus, senhor Montenegro, disse ela, usando o sobrenome pela última vez. Quando saiu da mansão, Iracema sentiu como se uma parte dela tivesse morrido. Caminhou até o ponto de ônibus, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sem se importar com quem pudesse vê-la. No escritório, Lavínia se aproximou de Otávio e colocou a mão no ombro dele. Foi difícil, mas você fez a coisa certa, disse ela suavemente. Otávio continuou olhando pela janela, vendo Iracema se afastar na escuridão. Eu realmente acreditava nela, murmurou ele. Eu sei, amor. Pessoas como ela são muito convincentes, mas agora você está livre desse tipo de manipulação. Otávio concordou, mas algo dentro dele não se sentia livre. Se sentia vazio, como se tivesse perdido uma parte importante de si mesmo. Lavínia sorriu por trás dele, satisfeita. Iracema estava fora de cena. Otávio estava completamente convencido de que ela era uma mentirosa manipuladora. E o casamento poderia seguir sem mais interrupções. Tudo estava correndo perfeitamente conforme o plano. O dia do casamento chegou com o sol brilhante de primavera que Lavínia havia encomendado. A cerimônia seria na Igreja do Rosário, no Centro Histórico de São Paulo, seguida de uma recepção no Clube Atlético Paulistano. 500 convidados da alta sociedade paulistana estavam presentes para testemunhar a união do ano. Otávio ajustou a gravata pela 10ª vez em 5 minutos. O smoking italiano ficava perfeito nele, mas não conseguia parar de se mexer. Estava nervoso de uma forma que não conseguia explicar. Está tudo bem, filho? Perguntou o tio Roberto, que seria seu padrinho. Você parece ansioso. Só nervosismo normal de noivo, mentiu Otávio. A verdade era que ele havia dormido mal nas últimas semanas. Todas as noites sonhava com Iracema e acordava se perguntando se havia feito a coisa certa. As evidências contra ela eram claras, mas ainda assim, alguma coisa não se encaixava perfeitamente. A noiva está linda, comentou tia Margarete, entrando no quarto onde ele se preparava. Lavínia está radiante. Otávio forçou um sorriso. Havia visto Lavínia na noite anterior durante o ensaio, e ela estava realmente deslumbrante. O vestido havia custado mais de 100 mil reais, e ela parecia ter saído de uma revista de moda. Mas quando ele a beijou depois do ensaio, não sentiu nada. Nem borboletas no estômago, nem aceleração do coração. Nada além da sensação de estar cumprindo uma obrigação. A igreja estava lotada quando Otávio chegou. Flores brancas decoravam cada banco, e a música clássica tocada pelo quarteto de cordas criava uma atmosfera perfeita. Tudo estava exatamente como Lavínia havia planejado. Otávio ficou parado no altar, esperando pela noiva. Olhou para os convidados e viu rostos conhecidos da sociedade paulistana. Empresários, políticos, socialites, todos ali para testemunhar mais uma aliança estratégica entre famílias poderosas. Quando a marcha nupcial começou, todos se levantaram. Lavínia apareceu no final do corredor, escoltada pelo pai, magnífica em seu vestido de renda francesa.
Ela sorria radiante e, por um momento, Otávio quase se convenceu de que estava fazendo a coisa certa. Mas quando ela se aproximou, ele viu alguma coisa nos olhos dela que o incomodou. Não era amor nem emoção, era satisfação, como se ela tivesse conseguido exatamente o que queria. "Está linda", sussurrou ele quando ela chegou ao seu lado. "Obrigada", ela respondeu, mas não o olhou nos olhos. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre o amor, o compromisso e a união sagrada. Otávio tentou se concentrar, mas sua mente vagava. Pensava em Iracema, em como ela estaria se sentindo naquele momento. Pensava nas acusações que ela havia feito, nas lágrimas em seus olhos quando ele a expulsou de casa. Se alguém souber de algum impedimento para que esta união não se realize, que fale agora ou se cale para sempre, disse o padre, recitando as palavras rituais. O silêncio tomou conta da igreja. Era apenas uma formalidade. Ninguém esperava que alguém realmente se manifestasse. Lavínia sorriu para Otávio, e ele tentou retribuir o sorriso. Foi então que as portas da igreja se abriram com estrondo. "Pare tudo!" A voz ecoou pela igreja inteira, fazendo todos os convidados se virarem para trás. Iracema estava parada na entrada, vestindo um vestido simples mas limpo, com os cabelos presos e uma expressão determinada no rosto. "Este casamento não pode acontecer", ela gritou, caminhando pelo corredor central, enquanto murmúrios chocados se espalhavam entre os convidados. "Lavínia é uma impostora que planeja roubar sua fortuna e destruir sua vida, Otávio." O silêncio que se seguiu foi total. 500 pares de olhos fixaram-se na mulher que havia interrompido o casamento do ano. Otávio ficou pálido. Lavínia pareceu ter visto um fantasma, e o padre olhava confuso de uma pessoa para outra. "Eu tenho provas", continuou Iracema, tirando um celular do bolso, "e não vou deixar isso acontecer." "Seguranças!" gritou Augusto Pereira, pai de Lavínia. "Tirem essa mulher daqui!" Mas antes que alguém pudesse se mover, Iracema apertou play no celular. A voz de Lavínia saiu alto e claro pelos alto-falantes da igreja. "A gravidez falsa tem que ser convincente, se ele desconfiar." E então a voz de Quirino. "E depois? Como vamos explicar quando não nascer bebê nenhum? Aborto espontâneo no 3º mês, tragédia, comoção, e eu ganho a simpatia eterna da família. Enquanto isso, você transfere todo o dinheiro que conseguirmos." O áudio continuou, revelando cada detalhe do plano de Lavínia e Quirino. As palavras cruéis sobre Otávio, os planos de roubo, a simulação de gravidez, tudo estava ali, na voz da própria noiva. O silêncio na igreja era enorme. Otávio olhava para Lavínia com uma expressão de choque total, enquanto ela ficava cada vez mais pálida a cada palavra que saía do celular. "Pelo menos 50 milhões, dizia a voz de Lavínia na gravação. "Talvez mais, se eu conseguir acesso às contas internacionais. Otávio confia em mim, vai me dar procuração para várias coisas depois do casamento. E se ele descobrir? Ele não vai descobrir. Estou lidando com um homem apaixonado por uma faxineira, Quirino. Ele está tão confuso e culpado que nem consegue pensar direito." Quando o áudio terminou, o silêncio continuou por longos segundos. Então, como se fosse um sinal, toda a igreja explodiu em murmúrios e exclamações de choque. Isso não pode ser verdade", murmurou Otávio, olhando para Lavínia. "É mentira!" gritou ela, finalmente recuperando a voz. "Ela editou esse áudio. É uma farsa." Mas sua voz tremia, e todos podiam ver o desespero em seus olhos. Iracema continuou caminhando em direção ao altar, ignorando os olhares chocados dos convidados. "Não é mentira, Otávio. Quirino Pereira é irmão de Lavínia e foi demitido por fraude há 3 anos. Ele não é viciado em drogas, como ela disse. Eles estão trabalhando juntos há meses para roubar você." "Prove!" gritou Lavínia desesperada. "Mostre as provas!" Iracema tirou uma pasta do bolso e a entregou para Otávio.
Aqui estão os documentos que comprovam que Quirino é investigado pela Receita Federal por sonegação. Aqui estão as fotos dos encontros deles em lugares públicos nas últimas semanas. E aqui, ela apontou para as últimas páginas, está o relatório bancário mostrando que Lavínia abriu 3 contas em bancos diferentes usando documentos falsos. Otávio folheou os papéis com mãos trêmulas. Tudo estava ali, documentado, com datas, fotos, comprovantes. Era impossível de negar. Como você conseguiu tudo isso? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Depois que você me expulsou de casa, eu sabia que não ia conseguir te convencer apenas com palavras. Então gastei todas as minhas economias contratando um detetive particular. Levei 2 semanas, mas consegui todas as provas. Lavínia tentou arrancar os papéis das mãos de Otávio, mas ele se afastou. Isso é forjado. Ela inventou tudo porque está obcecada por você. As fotos falsas, disse Iracema, ignorando Lavínia e olhando diretamente para Otávio. As postagens nas redes sociais, tudo foi armação dela. Ela contratou alguém para editar as fotos e criou o perfil falso depois que descobriu que eu sabia da verdade. Otávio olhou para Lavínia, procurando algum sinal de que tudo aquilo era mentira. Mas o que viu no rosto dela foi culpa pura. Lavínia, disse ele baixinho. É verdade? Ela abriu e fechou a boca várias vezes, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio dela foi mais revelador do que qualquer confissão. Meu Deus, murmurou Augusto Pereira, aproximando-se da filha. Lavínia, diga que isso não é verdade. Papai, é verdade, disse uma voz masculina vinda da entrada da igreja. Todos se viraram para ver Quirino Pereira andando pelo corredor, com algemas nas mãos e escoltado por 2 policiais. Quirino, gritou Lavínia. Sinto muito, irmã, mas eles já sabem de tudo. A Polícia Federal nos investigava há semanas. Ele olhou para Otávio com algo que parecia remorso. Lamento, senhor Montenegro. Lavínia me convenceu de que o senhor nunca sentiria falta do dinheiro. O caos tomou conta da igreja. Convidados gritavam, jornalistas que estavam cobrindo o evento corriam para captar as imagens e Lavínia entrou em desespero total. Não! Ela gritou, tentando correr, mas tropeçou no vestido de noiva. Isso não pode estar acontecendo. 2 policiais se aproximaram dela também. Lavínia Pereira está presa por formação de quadrilha, tentativa de estelionato e falsificação de documentos. Enquanto colocavam as algemas nela, Lavínia olhou para Otávio com um ódio puro. Você nunca me amou mesmo, sempre foi ela. Espero que sejam muito felizes juntos. Quando levaram Lavínia e Quirino embora, a igreja ficou em silêncio mais uma vez. Os convidados começaram a sair aos poucos, murmurando entre si sobre o escândalo que presenciaram. Otávio ficou parado no altar, ainda processando tudo o que havia acontecido. Olhou para os papéis em suas mãos, depois para Iracema, que estava a alguns metros de distância. Você salvou minha vida, disse ele finalmente. Iracema deu um passo em direção a ele, mas parou. Eu não podia deixar que fizessem isso com você. Mesmo depois de como te tratei, mesmo depois de não ter acreditado em você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu te amo, Otávio. Sempre amei. Não importa o que aconteça entre nós, eu jamais deixaria alguém te machucar. Otávio largou os papéis no chão e correu em direção a ela. Quando chegou perto, parou, como se pedisse permissão. Posso... Iracema concordou, e ele a abraçou com força, enterrando o rosto no pescoço dela. Me perdoa, sussurrou ele. Me perdoa por ter duvidado de você. Me perdoa por ter sido tão cego. Já está perdoado, ela respondeu, acariciando os cabelos dele. Quando se separaram, Otávio segurou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, disse ele, finalmente dizendo as palavras que guardava há anos. Te amo desde o primeiro dia em que você entrou na minha casa. Te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. Eu também te amo.
respondeu ela, sorrindo através das lágrimas. E ali, no altar onde deveria ter se casado com outra mulher, Otávio beijou Iracema pela primeira vez. Foi um beijo cheio de amor, de alívio, de promessas para o futuro. Quando se separaram, Otávio olhou ao redor da igreja quase vazia e riu. Bem, pelo menos a decoração está bonita, disse ele. Iracema riu também, e o som foi como música para os ouvidos dele. Vamos para casa? Perguntou ele, oferecendo o braço. Vamos para casa, concordou ela. E juntos caminharam pelo corredor da igreja em direção a um futuro que finalmente poderiam construir juntos. 3 meses se passaram desde o casamento que não aconteceu. A história havia virado manchete em todos os jornais do país. E Otávio ainda estava lidando com as consequências legais e financeiras da tentativa de golpe de Lavínia e Quirino. Mas pela primeira vez em anos, ele estava genuinamente feliz. Bom dia, meu amor, disse Iracema, entrando no escritório com uma bandeja de café, como fazia todas as manhãs. Mas agora era diferente. Agora ela não era mais a funcionária, era a mulher da vida dele. Bom dia, linda, respondeu Otávio, levantando-se para beijá-la. Ainda não se acostumara com a liberdade de poder fazer isso sempre que queria. Iracema havia se mudado para a mansão 2 semanas depois do escândalo. No início, ela hesitou, preocupada com o que as pessoas iam pensar. Mas Otávio foi categórico, não se importava com a opinião de ninguém. Havia perdido tempo demais tentando agradar a sociedade. Recebi uma ligação do advogado, disse ela servindo o café. Lavínia foi condenada a 8 anos de prisão. Quirino pegou 10. Otávio não sentiu satisfação nem tristeza com a notícia. Apenas alívio de que aquele capítulo da vida estava finalmente fechado. E a empresa? Como estão as coisas? Melhor do que nunca, respondeu ele, puxando-a para sentar no colo dele. Desde que parei de me preocupar em impressionar pessoas e comecei a me focar no que realmente importa, tudo melhorou. Era verdade. Nos últimos meses, Otávio havia mudado completamente sua abordagem aos negócios. Menos reuniões sociais, menos preocupação com aparências, mais foco em inovação e resultados. A empresa estava crescendo mais rápido do que nunca. Tia Margarete ligou ontem, disse Iracema, brincando com a gravata dele. Ela quer jantar com a gente no fim de semana. Otávio sorriu. A família havia demorado para aceitar o relacionamento, mas Iracema conquistou a todos com sua gentileza e inteligência. Tia Margarete, que no início foi a mais resistente, agora a tratava como uma filha. E o que você disse? Que a gente ia pensar. Depende se você conseguir se comportar durante o jantar inteiro sem me beijar na frente dela. Impossível, disse ele, beijando o pescoço dela para provar o ponto. Iracema riu e se levantou. Tenho que ir ao mercado. Dona Rosa vem jantar hoje à noite, lembra? Dona Rosa era a mãe de Iracema, uma senhora de 60 anos que trabalhava como costureira e havia criado a filha sozinha na periferia. No início, ela ficou desconfiada de Otávio, achando que ele ia se cansar de Iracema e abandoná-la. Mas pouco a pouco, ele foi conquistando a confiança dela também. Claro que lembro. Vou sair mais cedo hoje para ajudar no jantar. Você não precisa. Quero ajudar. Gosto de cozinhar com você. Era mais uma descoberta que Otávio havia feito sobre si mesmo. Descobriu que gostava de coisas simples como cozinhar junto, assistir filmes no sofá, caminhar no jardim pela manhã, coisas que nunca havia feito com Lavínia ou qualquer outra namorada que tivera. Naquela tarde, quando Otávio chegou em casa, encontrou Iracema e Dona Rosa na cozinha, conversando animadamente enquanto preparavam o jantar. A cena o fez parar na porta por um momento, apenas observando. Ah, chegou o patrão, brincou Dona Rosa quando o viu. Oi, sogra, respondeu ele beijando o rosto dela. Como foi o dia? Corrido, mas ver minha filha feliz assim faz qualquer dia valer a pena. Otávio olhou para Iracema, que sorriu para ele. Era verdade, ela estava radiante.
Nos últimos meses, havia ganhado peso, os olhos brilhavam mais e ela ria com uma facilidade que ele nunca havia visto antes. Posso ajudar? Perguntou ele, arregaçando as mangas. Pode descascar as batatas, disse Iracema, apontando para a pia. Enquanto os três cozinhavam juntos, Dona Rosa contou histórias da infância de Iracema, e Otávio percebeu o quanto havia perdido ao não conhecer essa parte da vida dela antes. Iracema havia sido uma criança estudiosa, determinada, que trabalhava meio período para ajudar a pagar as contas de casa desde os 14 anos. Ela sempre dizia que um dia ia conseguir uma vida melhor, contou Dona Rosa. Mas nunca imaginei que fosse ser assim. Mãe, disse Iracema, ficando vermelha, é verdade, você merece tudo de bom que está acontecendo, minha filha. Durante o jantar, Otávio observou a dinâmica entre mãe e filha. Havia um carinho genuíno ali, um respeito mútuo que ele invejava. Seus próprios pais eram amorosos, mas sempre formais, sempre preocupados com aparências e expectativas. Otávio, disse Dona Rosa de repente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você realmente ama minha filha? Não é só uma fase, uma rebeldia contra sua família? Iracema ficou constrangida. Mãe! Não, está tudo bem, disse Otávio, pegando a mão de Iracema sobre a mesa. É uma pergunta justa. Ele olhou diretamente para Dona Rosa. Amo sua filha mais do que qualquer coisa neste mundo. Ela me salvou não apenas de Lavínia, mas de uma vida vazia e sem significado. Pretendo passar o resto da minha vida provando o quanto ela significa para mim. Dona Rosa estudou o rosto dele por alguns segundos. Então concordou. Acredito em você. Vejo como você olha para ela. É o mesmo jeito que meu marido olhava para mim. Depois do jantar, quando Dona Rosa foi embora, Iracema e Otávio ficaram na varanda, observando as estrelas. Sua mãe é incrível, disse ele. Ela gostou de você. No início, estava preocupada que você fosse me deixar quando se cansasse de brincar de casal com a funcionária. Nunca, disse Otávio firmemente. Você não é uma brincadeira para mim, Iracema. É a coisa mais séria da minha vida. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a companhia um do outro. Às vezes ainda não acredito que isso é real, disse ela baixinho. Que posso te amar abertamente, que posso estar aqui com você sem me preocupar se alguém vai ver. Eu sei. Às vezes acordo de manhã e fico surpreso de você ainda estar aqui. Não vou a lugar nenhum, prometeu ela. Nem eu. Otávio sabia que ainda tinham desafios pela frente. A sociedade paulistana ainda cochichava sobre eles. Alguns negócios haviam sido perdidos por causa do relacionamento e sempre haveria pessoas que julgariam a união deles. Mas nada disso importava. Pela primeira vez na vida, ele estava vivendo para si mesmo, não para as expectativas dos outros. E estava sendo mais feliz do que jamais imaginou ser possível. Iracema? Sim, obrigado. Por quê? Por não ter desistido de mim. Por ter me salvado. Por me amar mesmo quando eu não merecia. Ela se virou para olhá-lo. Você sempre mereceu amor, Otávio. Sempre. E quando ela o beijou sob as estrelas, Otávio soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não era na alta sociedade, não era nos negócios, não era nas expectativas da família. Era ali, nos braços da mulher que o amava por quem ele realmente era. Um ano depois do casamento que não aconteceu, Otávio acordou com o som de chuva batendo na janela e o cheiro de café vindo da cozinha. Eram 6 da manhã de um sábado, mas Iracema sempre acordava cedo, independente do dia da semana. Era um hábito de anos trabalhando. Ele desceu as escadas da mansão e a encontrou na cozinha, usando um de seus pijamas que ficava imenso nela, mexendo alguma coisa no fogão. Seus cabelos estavam soltos e ela cantarolava baixinho uma música que ele não reconhecia. Bom dia, meu amor, disse ele, abraçando-a por trás. Bom dia, está fazendo panquecas. Dona Rosa me ensinou a receita ontem. Otávio beijou o pescoço dela, notando que ela cheirava a baunilha e a felicidade.
Não precisava ter acordado cedo para fazer café da manhã. Podíamos ter pedido algo. Eu gosto de cozinhar para você, disse ela, se virando nos braços dele. Além disso, hoje é um dia especial. É? Iracema sorriu, mas havia algo diferente no sorriso dela. Uma ansiedade, uma expectativa que ele não conseguia decifrar. Otávio, preciso conversar com você sobre uma coisa. O tom sério dela o preocupou imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Está tudo bem. Mais do que bem, na verdade. Ela respirou fundo. Lembra que falamos sobre ter filhos? Sobre constituir uma família? O coração de Otávio disparou. Lembro. Bem. Iracema tirou um papel do bolso do pijama. Eu estava me sentindo meio estranha nas últimas semanas. Enjoo, cansaço, algumas mudanças no corpo. Então resolvi fazer uns exames. Otávio olhou para o papel nas mãos dela, tentando entender o que estava vendo. Iracema, isso é... Estou grávida, disse ela com lágrimas nos olhos. De 2 meses. Por um momento, Otávio ficou completamente sem palavras. Olhou do papel para o rosto dela, depois de volta para o papel. Grávida, repetiu ele, como se precisasse ouvir a palavra novamente para acreditar. Estou grávida, confirmou ela. Vamos ter um bebê. Otávio largou o papel e a pegou no colo, girando com ela pela cozinha, enquanto os dois riam e choravam ao mesmo tempo. Não acredito, gritou ele. Vamos ser pais. Vamos ser pais, concordou ela, beijando-o com paixão. Quando a colocou no chão, Otávio ajoelhou e colocou as mãos na barriga ainda pequena dela. Oi, bebê, sussurrou. Sou seu papai. Mal posso esperar para te conhecer. Iracema passou a mão pelos cabelos dele, emocionada ao vê-lo falar com o bebê. Você está feliz? Perguntou ela. Otávio se levantou e segurou o rosto dela entre as mãos. Feliz é pouco. Não tenho palavras. Você me deu tudo o que eu sempre quis, sem saber que queria. Eles passaram a manhã inteira fazendo planos. Nomes para o bebê, como seria o quarto, que tipo de pais queriam ser. Otávio já estava planejando reformar um dos quartos da mansão quando Iracema o interrompeu. Tem mais uma coisa que preciso te contar. O quê? Bem, ontem eu estava conversando com Dona Rosa sobre o bebê e ela disse uma coisa que me fez pensar. Que coisa? Ela disse que filhos precisam da proteção de pais casados. Que em termos legais, é importante que sejamos uma família oficial. Otávio parou o que estava fazendo e a olhou. Você está sugerindo... Estou dizendo que talvez seja a hora de pensarmos em casamento. Otávio riu e balançou a cabeça. Sabe o que é engraçado? Eu estava pensando a mesma coisa. Estava. Na verdade... Ele foi até a mesa do escritório e voltou com uma pequena caixa de veludo. Estava esperando o momento certo para fazer isso. Iracema colocou a mão na boca, chocada. Otávio, Iracema Santos, disse ele, ajoelhando novamente. Você salvou minha vida de todas as formas possíveis. Me ensinou o que é amor verdadeiro. Me mostrou que felicidade não tem nada a ver com dinheiro ou status social. Quer se casar comigo? Quer ser minha esposa oficial? Através das lágrimas, ela conseguiu sussurrar. Sim, quero. O anel era simples, elegante, nada extravagante. Exatamente o que ela teria escolhido. É lindo, disse ela, admirando o anel no dedo. Não é tão caro quanto o que comprei para Lavínia, admitiu ele. Mas este tem significado. Este tem amor, corrigiu ela. 3 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima, no jardim da mansão. Apenas família próxima e amigos verdadeiros estavam presentes. Dona Rosa chorou durante toda a cerimônia e tia Margarete havia se tornado a segunda mãe de Iracema. Iracema usava um vestido simples de seda que acentuava sua barriga de 5 meses. Ela estava radiante e Otávio não conseguia parar de sorrir. Eu te amo, disse ela quando trocaram os votos. Eu te amo mais, respondeu ele. Impossível. E quando o padre os declarou marido e mulher,
Otávio a beijou com tanto amor que os convidados aplaudiram emocionados. 6 meses depois, nasceu Sofia Montenegro Santos, uma menina linda com os olhos castanhos da mãe e o sorriso do pai. Otávio chorou quando a segurou nos braços pela primeira vez. Ela é perfeita, sussurrou para Iracema, que estava exausta, mas radiante na cama do hospital. É nossa, disse ela. É nossa, concordou ele. Quando levaram Sofia para casa, Otávio olhou para a mansão com olhos diferentes. Não era mais apenas uma casa grande onde ele morava sozinho. Era um lar cheio de amor, risadas e propósito. 3 anos se passaram. Sofia corria pelos jardins da mansão, falando sem parar e enchendo a casa de alegria. Iracema havia voltado a estudar e estava terminando a faculdade de pedagogia. Otávio havia expandido os negócios, mas sempre garantindo que o trabalho não interferisse na família. Papai! Mamãe! Gritou Sofia uma tarde, correndo para a varanda onde eles tomavam café. Olha o que achei! Ela mostrou uma borboleta que havia pousado em sua mão. Que linda, princesa! Disse Otávio, pegando-a no colo. Ela veio me visitar, disse Sofia empolgada. Talvez seja uma mensagem, disse Iracema sorrindo. Que tipo de mensagem? Que coisas lindas podem surgir quando a gente menos espera, respondeu ela, olhando para Otávio com amor. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, Otávio e Iracema ficaram na varanda como faziam todas as noites. Você é feliz? Perguntou ele, uma pergunta que fazia regularmente. Mais feliz do que jamais pensei que fosse possível ser, respondeu ela. E você? Completamente realizado. Tenho tudo o que sempre quis, mesmo que não soubesse que queria. Iracema se aconchegou mais perto dele. Sabe o que é engraçado? Durante anos eu achei que meu lugar era servir outros. Limpar casas, cuidar de famílias que não eram minha. Nunca imaginei que meu verdadeiro lugar fosse ao lado de alguém que me ama por quem eu sou. Seu lugar sempre foi ao meu lado, disse Otávio. Eu que demorei para perceber. Valeu a pena esperar. Valeu a pena lutar. Eles ficaram ali sob as estrelas, sabendo que haviam encontrado algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando. Amor verdadeiro, família e a certeza de que não importa o que aconteça, sempre teriam um ao outro. A faxineira que foi humilhada havia se tornado a esposa amada. O milionário que quase foi enganado havia encontrado a felicidade verdadeira. E juntos haviam provado que o amor genuíno sempre vence todas as barreiras. Às vezes, a mulher mais invisível da festa é a única que enxerga a verdade. E quando ela decide falar, o mundo inteiro para escutar. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!